A paz do Senhor, gente. Olha só, hoje eu quero ler com vocês lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. E está escrito assim, ó. Antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele deixa um conselho maravilhoso. Ele está dizendo assim, ó, cresça, não pare em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus. Porque muitas das vezes a gente chega a um nível que a gente pensa que a gente sabe tudo, quando na verdade a gente não sabe nada. E o que mais me chama a atenção é que quem foi inspirado para dizer tais palavras foi o nosso, inspirado pelo Espírito Santo, claro, foi o nosso irmão Pedro. E Pedro, ele era um pescador de peixe. Se Paulo dissesse essas palavras, fosse inspirado para dizer tais palavras, a gente até entendia, até porque Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, um doutor da lei. Então, assim, quando eu vejo um pescador de peixe sendo inspirado por Deus para dizer as palavras, as cartas de Pedro, por exemplo, lindas. São conselhos simples assim, mas de uma sabedoria, de um conhecimento muito importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano de vida cristã. Eu admiro as cartas de Pedro, eu sou muito, assim, literalmente, eu gosto muito de Paulo. Paulo, para mim, depois de Jesus, Paulo, para mim, não tem outro, sabe? Mas Pedro, eu admiro ele pela simplicidade que ele escreve as cartas, mas com uma autoridade, com uma unção, com uma graça, um conhecimento para uma pessoa que foi criada pescando peixes, mas ele teve a oportunidade de caminhar com Jesus. E isso é que eu quero dizer, pouco importa o seu conhecimento humano. Se você, eu não tive a oportunidade de ir numa escola, fazer uma faculdade, um curso teológico, isso não quer dizer nada. Se você tem comunhão com Deus, Deus é capaz de trazer. Agora você também tem que entender que tem que ter humildade. Porque o problema de muita gente hoje é que a letra está matando. Por quê? Porque as pessoas começam a ler a Bíblia e às vezes Deus abre o entendimento dela e isso aí, em vez de a gente se humilhar mais para que Deus venha se revelar mais para nós, a gente já acha que a gente está sabendo demais e a soberba, o orgulho tomar conta, e aí está a destruição de muita gente. E a gente está vivendo um tempo que, se a gente não voltar a ler a Escritura, procurar conhecer de Deus, a gente pode se acabar. É necessário estudar a palavra de Deus, meditar, procurar conhecer, não apenas ler, porque principalmente nós, assembleianos, a gente tem um costume muito grande de apenas ler a Bíblia, mas não de examinar, de ficar ali procurando, estudar, examinar a Bíblia mesmo, meditar naquele texto, procurar se aprofundar mais, entendeu? São bem poucos aqueles que entram por esse caminho. Então a gente está chegando a uma geração hoje que são fracos na Bíblia, um ensinamento muito fraco para as coisas que o mundo está oferecendo, que o diabo está oferecendo, as guerras espirituais, os conflitos, para a guerra que a gente enfrenta e pelo conhecimento que a gente tem para vencer essas guerras, gente, é muito pouco. Como é que eu posso dizer? Pedro, ele fala assim, e esse conhecimento que ele adquiriu foi uma busca incessante de fome e sede de Deus, porque Pedro, não vejo em momento algum dizendo que ele estudou em alguma escola.
Paulo não. Paulo, desde pequenininho, era instruído por Gamaliel. Pequenininho não, já na sua fase de ensinamento mesmo. Eu fico assim, às vezes, preocupada, principalmente para a gente que é assembleiano. A gente assembleiano não temos aquele hábito de estudar a Bíblia, examinar, de buscar conhecimento, ir mais a fundo. A gente não tem, a gente é daquele tipo que a gente lê e espera que nossos líderes traga a interpretação e o conhecimento. E aí a gente se apegou a isso, porque a gente está acostumado tão a comer em restaurante que a gente não tem aquele hábito de ir à feira, sabe? Levantar cedo, ir na feira, comprar as coisas e preparar o alimento, no sentido espiritual. A gente é daquele tipo que a gente espera do pregador, a gente espera dos nossos líderes, a gente espera das missionárias e a gente não quer, a gente assembleiano, eu falo com muita assim, com muita precisão, porque eu convivo e quando a gente conversa assim com os crentes assembleianos, você vê que eles têm uma certa dificuldade com a Bíblia. É mais aquilo que o pastor falou, que o pregador falou, certo? Quando você vai ver a maioria dos pregadores nossos que conseguiram crescer, ter sucesso na área ministerial de pregação, principalmente de pregação itinerante, essas pessoas elas começaram bem coisas depois que eles começam a estudar a Bíblia devido à responsabilidade. Mas a gente como criança mesmo, para a gente colocar lá, tem a escola bíblica dominical, que é uma vez na semana, a gente tem os nossos cultos dias de segunda e às sexta. Mas assim, eu estou falando estudo da palavra, de procurar conhecer mais a fundo as coisas de Deus, levar a pessoa a ter mais conhecimento das coisas do céu. E essa geração nova que está chegando aí, a gente tem que dar mesmo Bíblia e provar mesmo, porque não são mais aquela geração que você chega com, Deus é bom e eles acreditam. Eles querem a prova mesmo que Deus é bom. Que Jesus cura. Eles querem ver as pessoas sendo curadas. Então, assim, se a gente não acordar, a gente vai ter uma geração de gente incrédula. Mas Sara, o avivamento vai chegar. O avivamento só vem a partir do momento que pessoas pagam o preço para o avivamento vir. Se eu não desejo o avivamento, ele nunca vai vir. Se a gente for ler lá em Abacuque, tu vai ver que Abacuque ele vinha questionando Deus. Não foi 1, nem 2, nem 3 anos, não. Viu? É tanto que Flávio José vai dizer que foi 20 anos antes a oração de Abacuque. E mais 10 anos de espera. Gente, aonde que hoje a gente tem essa paciência para ficar 20 anos pedindo a Deus algo? Então, assim, é importante também que não só as ovelhas, mas os líderes nossos também acordem para isso. Levar, incentivar mesmo a igreja não só a ler as escrituras, mas meditar, procurar conhecer. Mas muitas das vezes o que eu acho, que eu penso, é que a gente está vivendo um tempo no Evangelho que o mesmo sistema usado pela política, no meio político, está sendo implantado na igreja, onde não se oferece aquele negócio assim, os políticos, vocês podem observar, eles não dão 100% aquilo que os seus cidadãos deveriam. E não é para dizer que não há condições de dar. Tem, mas eles sempre dão limitado, aquele negócio assim,
aquela coisa pouquinha, porque não dá educação boa para o povo brasileiro. Você quer dizer que o Brasil é pobre? Não, o Brasil não é pobre. A questão é que isso é um sistema político, onde você não pode dar a educação para todos em um nível bom. Por quê? Porque o medo da política hoje é você ter conhecimento, porque o conhecimento ele traz libertação, sabe? O conhecimento ele traz liberdade. Se você conhece algo a fundo, não aquele negócio raso, sabe? Ninguém te engana. Mas quando você tem aquele negócio meia boca, aí é problema. Por quê? Porque tu não sabe, tu tá perdido, tu tá ou não é, pode ou não pode. Entendeu? Então, o sistema político é assim, ó, dá, para não dizer que não tá dando, dá aquele negócio pouquinho. E parece que no meio cristão tá a mesma coisa. É aquele negócio assim, aquele negocinho, um pouquinho, e o povo que já é conformado, o povo que já assim, entra naquele costume de se acostumar só no feijão, no arroz e no ovo, tem pessoas que assim, ele se conforma com aquela vida de comer feijão, arroz e ovo, e acabou. Para ele, tendo feijão, arroz e ovo é o suficiente. Ele não sabe que tem lá um peixe, que tem uma carne assada, tem um frango. Ele até sabe que tem, mas ele, não, eu estou satisfeita aqui com meu feijão, ovo e arroz. Posso comer durante a minha vida toda, que pouco me importa. Então, assim, Jesus, ele tem muito mais para nós. Jesus, ele não só tem feijão, arroz e ovo, não. Jesus tem coisas maravilhosas, tem maná, ele tem coisas do céu, ele tem coisas maravilhosas guardadas para nós. E tanto a liderança quanto os liderados, eles precisam crescer. Tem que vir incentivo de lá, levar as pessoas a gostar de ler a palavra de Deus, fazer com que as pessoas tenham sede de orar, de ler Bíblia, de jejuar, de estar na igreja. Senão as coisas vão complicar. É assim, eu fico assim preocupada, porque aí você diz, mas irmã, isso aí tem que partir de cada pessoa, certo? Mas o incentivo é importante. É muito importante alguém que está lá no poder. Quando eu falo, no sentido geral, de um sentido geral. Por exemplo, nós assembleianos não temos escolas, não temos faculdade, universidades, porque é uma tradição, um costume nosso. A gente focou muito só no espiritual, só no sentido da Bíblia, e esquecemos de investir na educação. E por muitas vezes, volta e meia, a gente está passando por apuros, entendeu? Então é hora de a gente acordar, é hora de investir nas nossas lideranças, porque é necessário a gente crescer na graça, no conhecimento. A gente está chegando uma geração aí que não come qualquer coisa. Eu estive visitando uma garota e ela me disse assim, eu disse, filha, você precisa voltar para a casa do Senhor, você não sente falta? Não. Eu fiquei assim, misericórdia. Outro dia eu estava em um certo lugar e o menino, ele disse, o rapaz falou assim, ó, Sara, esse rapaz aí era crente lá em Santa Catarina. E agora ele está frequentando centro de macumba. Eu disse, ixi, é mesmo, meu filho? Aí ele disse, e eu não vejo diferença alguma.
Eu disse, tu já leu a Bíblia? Tu lê Bíblia? Quando você era cristão, você lia a Bíblia? Ele, não. Aí você vai dizer, Sara, o problema aí é dele, que não lia. Gente, é importante a gente saber que ou a gente, quem não lê, mas quem lê tem que ter e ser cheio de Deus, tem que ter conhecimento cheio de Deus para mostrar às pessoas quem é o Deus que a gente serve. Caso contrário, eu não sei como vai ser. Eu sei que um avivamento virá porque é promessa de Deus. No fim, mas antes que chegue, o que vai ser dos nossos filhos? O que será das nossas crianças, adolescentes, jovens, netos, bisnetos, por aí se vai. Enquanto esse avivamento não vem, quantas pessoas têm pagado o preço para esse avivamento chegar? Se a gente não sentir sede pela volta de Jesus, Jesus não vai vir não, irmão. É isso, é questão de a gente colocar a Bíblia como algo essencial. Assim como a água, ela é importante. A gente beber água todo dia, toda hora. A Bíblia, ela precisa ser essencial na vida do cristão. A Bíblia, ela vai fazer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A gente que vem, principalmente de uma linhagem pentecostal, a gente é muito acostumado a ter os nossos cultos muito avivados. Então, assim, a gente vai para o culto, às vezes o pastor quer... tinha um pastor nosso que ele ensinava a palavra de Deus. As pessoas estão tão acostumadas em termos culto avivado, que o povo não gostou do pastor por isso. Porque na segunda ele ia e lia a palavra de Deus e tentava explicar. A gente não aceita isso. A gente não quer aprender, a gente quer glória, poder, fogo e unção. Só que quando você vai para o deserto, quando você vai ser tentado, não é o fogo, a glória e a unção que você vai vencer. O que você vai vencer é o que você conhece. A palavra de Deus. É necessário fogo, unção, glória, poder, eu gosto. Só que assim, está na hora de começarmos a estudar as Escrituras, examinar, meditar e guardá-la em nosso coração. O salmista diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O que livra o crente de pecar não é você falar em línguas, não é você dar glória. Quando o diabo vem até você, você te tentando para você cair em adultério, você não vai ficar glória, glória, glória. Não, você tem que ir para as Escrituras. Se você não tem o conhecimento da Escritura, você vai ser levado rapidinho. E é por isso que muita gente tem caído. Porque eles estão tão apegados no fogo, na unção, que esquecem. A gente, eu falo por mim, a gente assembleiano, lê Bíblia, lê. Mas peça para explicar. Peça para... É isso que eu queria dizer. Peça para... Você manda o irmão... Ô irmão, João 3,16. Está lá, sei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí você, irmão, me dê uma explicação disso aí. Eu falo, porque Deus amou o mundo. Você está entendendo? Ele não consegue ir mais além do que isso. E muitas das vezes o que eu vejo é que, quando eu falo liderança, não é a igreja local, é num geral, no todo. A gente precisa, o mais rápido possível, botar dentro das Assembleias de Deus um método de estudo da palavra. As pessoas precisam conhecer a palavra, mas tem escola bíblica, gente. A lição da escola bíblica não é o suficiente. Olha, eu lembro que na minha infância eu tive a oportunidade. A gente tinha escola bíblica. A gente tinha ciclo de oração, a gente tinha EBF. Nas férias a gente não ficava em casa. A gente tinha os nossos encontros que era assim, cada dia a gente ia, cada dia não, cada uma vez na semana a gente ia na casa
das crianças. Por exemplo, hoje é a minha semana, na outra semana era outra criança. E lá, o que é que se tinha? Leitura da palavra, a gente lia a Bíblia, mas não tinha explicação. Por exemplo, a gente lia a história de Esther. Os livros históricos são fáceis, mas assim, quando se tratava de explicar a palavra, até no círculo de oração, não tinha. Era aquele negócio, a gente lia a Bíblia e acabou ali. Pronto, encerrou. E aí, eu louvo a Deus que até aqui Jesus tem nos guardado. Mas está na hora de a gente mudar isso. A gente precisa estudar a palavra de Deus, trazer conhecimento. Não tenham medo, gente. Porque a partir do momento que a gente conhece a palavra, a gente vai ter mais temor de Deus. A gente vai aprender a ser fiel a Deus. E quem é fiel a Deus, quem teme a Deus, não se levanta contra os seus. Às vezes eu vejo assim que as lideranças parecem que têm medo de que o povo adquira conhecimento. Precisa ter medo. Até porque, quanto mais conhecimento eu ter da palavra, eu vou respeitar minha liderança. Eu vou respeitar meus regentes. Eu vou respeitar meu professor de escola bíblica dominical, porque o temor do Senhor vai estar dentro de mim. Agora também tem aqueles, né? Que coitado. Porque a letra mata. Tem gente que... gente, humildade. Porque às vezes a gente tem que ter aquele cuidado de ter a humildade de estudar a palavra do Senhor. Às vezes a gente fica assim até com certo receio de falar algumas coisas da palavra de Deus, porque as pessoas começam a achar que você é muito inteligente, que você quer. E não é nada. A gente não sabe nada. Tem coisas na Bíblia que é profundo, que, Deus, nunca vai ser revelado na terra. Então Deus, nesta noite, nos convida. Qual é o convite de Deus? Jovem, tira um tempo, vá ler a Bíblia, vai lá para a internet, tem dificuldade, pesquisa assim. Procura um irmão, um pastor, procura uma irmã. Esse texto aqui, eu acho bonito. Olha, na internet tem tantos. Depende também, porque eu mesmo estava estudando teologia e um dia um professor lá disse umas coisas que eu disse, menino, ainda a gente tem que ter esse cuidado, né? Quando o homem disse que umas coisas lá que eu disse, que se você morrer no pecado, aqui lá em Romanos 8, se eu não me engano, Romanos 8 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí o menino perguntou, professor, me diga uma coisa, foi esse Romanos 8. A gente estava estudando essa passagem. Aí disse assim, professor, se a pessoa morrer no pecado, essa pessoa, ela vai para o céu? Ele falou, porque uma vez que você aceitou Jesus... coitado, gente. Olha isso, o perigo também está aí. É a questão do equilíbrio. Eu estou rindo de nervoso, que eu fico, às vezes, quando eu fico nervosa, às vezes eu fico rouca e fico rindo. O professor disse que não, se ele aceitou a Jesus, confessou Jesus como seu Senhor, e ele pecou e morreu no pecado, ele vai ser salvo. Eu fiquei assim, eu disse, pronto, para mim já não dá mais. Aí eu mandei uma mensagem para ele e eu estou esperando uma resposta. Então, assim, é necessário que quem vai estudar a palavra de Deus tenha a humildade de orar antes e buscar de Deus o conhecimento para o seu bem. Porque a interpretação, eu vou depois falar até sobre esse assunto hoje, não, porque para o vídeo não ficar extenso. Uma vez salvo, para sempre salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Depois a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero chamar a atenção é de vocês. Vamos ler Bíblia? Vamos
não só ler Bíblia, vamos examinar as Escrituras, meditar ela de dia e de noite. Ah, gente, a gente vai mudar a história do nosso país quando Deus começar a levantar jovens cheios do Espírito Santo, que vai resistir o pecado, resistir às ofertas do diabo, através da palavra. Não vamos esperar apenas que o congresso, vigília, não vamos esperar apenas que venha do altar. Em casa, sobrou tempo, vai lá, pega uma caneta, pega um papel, pega um texto da Bíblia que você gosta, procura ler quem escreveu, quem falou, para quem foi dito. Gente, ler a Bíblia é ótimo, ela vai te fazer muito bem. Eu lhe garanto que quando você começar a ler a Bíblia, você não vai ter tristeza, você vai ter aflições, claro, porque a gente está na terra, a gente vai ter aflições, mas, gente, você vai ter equilíbrio para passar por tudo isso, dando glória a Deus, certo? Que Deus abençoe a cada um de vocês.